A noite caiu sobre São Paulo com uma atmosfera quase elétrica. O auditório da Faculdade de Direito da USP, no Largo de São Francisco, pulsava com expectativa. A COP30 ainda ecoava nas manchetes, marcada por discursos idealistas e gastos que o povo comum mal conseguia compreender. O país, cansado de contradições, acreditava que já havia visto de tudo, até aquela noite. No palco, duas figuras opostas dividiriam o mesmo espaço. Janja, representante do governo, e André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal. A cena prometia um diálogo civilizado, mas o que se seguiu foi um duelo silencioso entre duas visões de Brasil, uma que acredita que o Estado deve proteger o povo até de suas próprias dúvidas, e outra que insiste que liberdade não se tutela, se exerce. A entrada de Janja foi cercada por flashes, aplausos e uma encenação política bem ensaiada. O governo precisava dela. Depois do desastre de imagem da COP30, com o famigerado navio de luxo e gastos sob sigilo, o discurso sobre regular a desinformação era a tentativa de limpar o terreno arrasado pela opinião pública. A plateia parecia dividida entre o entusiasmo e a desconfiança. Havia quem visse ali uma defensora da democracia e quem enxergasse mais uma tentativa de controlar o que o povo pode ouvir, ler e pensar. Quando ela começou a falar, o tom era firme, quase professoral. Mencionou o caos informacional, as máquinas de ódio e os inimigos invisíveis da verdade. A cada palavra sobre proteger a população, uma parte da plateia vibrava, mas outra franzia o senho e anotava cada detalhe. Janja falava de forma doce, empática, com um verniz de cuidado. Mas quando afirmou que o Estado precisa assumir um papel firme, protegendo o povo das armadilhas que ele mesmo não enxerga, algo mudou na sala. A frase, dita com boa intenção, ecoou como um sinal de alerta. Proteção demais costuma significar controle. E para um país com cicatrizes abertas por censura e autoritarismo, essa ideia soava familiar demais. André Mendonça, que até então observava em silêncio, manteve a expressão neutra, mas o olhar dizia mais do que qualquer palavra. Ele esperava o momento certo, e esse momento chegou quando o mediador, de forma quase inocente, decidiu conceder-lhe a palavra. Mendonça levantou-se com calma, cumprimentou o público e iniciou sua fala sem confronto. Falou sobre a importância da responsabilidade nas redes, da punição a crimes de difamação e calúnia, e sobre os mecanismos já existentes para isso. Até ali, todos concordavam. Mas então veio a virada. Ele mencionou os gastos ocultos da COP30, o contraste entre o discurso ambiental e o navio queimando combustível na costa, as festas discretas e as notas sigilosas. E com um tom sereno, lançou a pergunta que congelou o auditório. Se um governo que evita esclarecer seus próprios gastos se propõe a decidir o que é verdade, quem garante que não usará esse poder para esconder ainda mais? O silêncio que se seguiu foi pesado, quase físico. Nenhum militante ousou aplaudir. Era como se o país, naquele instante, tivesse se olhado no espelho. Mendonça concluiu com uma frase simples, mas devastadora. Depois da COP30, quem deve definir o que o povo pode ouvir? O Estado ou a própria sociedade? A partir dali, o debate deixou de ser institucional e se tornou existencial. Janja tentou reagir, agradeceu o ministro, elogiou a pluralidade e defendeu que tudo seguira dentro da lei. Mas o problema não era o protocolo. Era a imagem que ninguém conseguia esquecer, o governo pregando austeridade ecológica em alto mar, enquanto o povo contava moedas para encher o tanque. Os argumentos de Janja começaram a soar como eco distante de um discurso antigo. Mendonça, por outro lado, permanecia calmo, questionando o essencial. Ele lembrou que a Constituição não garante liberdade supervisionada, e sim liberdade plena,
e que regimes que tentam regular opiniões sempre começam dizendo que é para o bem de todos. A cada nova frase, a plateia mergulhava mais fundo. Quando ele perguntou se o Estado deveria decidir o que o povo pode dizer ou se deve confiar na capacidade do próprio povo de discernir, o público entendeu. Aquela noite não era sobre fake news. Era sobre poder. Janja voltou ao microfone. Agora, a voz tremia. Acusou o ministro de misturar assuntos. Insistiu na necessidade de combater mentiras e proteger a sociedade de manipulações. O discurso, porém, não encontrava mais eco. Era o mesmo argumento que muitos governos usaram antes de instaurar censura. Sempre em nome da segurança, da paz, da ordem. Mendonça, então, foi direto ao ponto. Quando o governo diz que o cidadão comum é incapaz de discernir a verdade, está dizendo que o povo não sabe pensar. E se o povo não pensa, o poder se justifica. A frase caiu como um trovão no auditório. Não havia como voltar atrás. A partir desse instante, o debate virou símbolo de algo maior. O contraste entre o luxo da COP30 e o discurso moralista sobre desinformação representava o abismo entre governantes e governados. Mendonça tocou em algo que estava entalado na garganta do país. A desconfiança crescente em quem promete proteger, mas não explica suas próprias ações. Ele lembrou que enquanto comitivas viajavam em conforto, comunidades ribeirinhas e agricultores lutavam para ter voz nas decisões ambientais. Quem fala em nome da verdade, mas silencia quem discorda, não está protegendo o povo, está protegendo o poder, afirmou. O mediador, percebendo o clima tenso, tentou encerrar, mas era tarde demais. O evento já havia saído do controle. Os celulares erguidos nas fileiras capturavam cada palavra, cada expressão. A discussão não ficaria restrita àquele auditório. Janja fez uma última tentativa, evocando os perigos da desinformação e os danos irreparáveis das mentiras. Mas já não adiantava. O problema não era negar a importância do combate às fake news, e sim a tentativa de transformá-lo em arma política. Quando o governo assume para si o papel de definir o que é verdadeiro, o risco é que toda crítica se torne ataque. E toda discordância, ódio. Mendonça pediu a palavra uma última vez. O mediador hesitou, mas a plateia queria ouvi-lo. Ele se levantou devagar, olhou para a plateia e disse: "Ninguém aqui defende crimes disfarçados de opinião, mas punir quem calunia não é o mesmo que punir quem questiona." Lembrou novamente o navio de luxo, as notas sigilosas, os gastos nebulosos. Quem não consegue explicar o próprio gasto agora quer explicar a verdade ao povo. Talvez o problema não seja desinformação, mas medo da informação. A frase foi recebida com silêncio absoluto, não de indiferença, mas de reflexão. A cada segundo, o peso das palavras se expandia. E então veio o golpe final. A democracia pode conviver com erros de opinião, mas não pode sobreviver ao medo de perguntar. O auditório inteiro ficou imóvel. Janja, visivelmente abalada, agradeceu ao ministro e tentou encerrar com dignidade, mas o estrago já estava feito. Em minutos, os celulares começaram a enviar vídeos. No caminho de volta, alunos trocavam mensagens, jornalistas redigiam notas, e o país, sem perceber, ganhava uma nova faísca de debate nacional. Em poucas horas, as redes sociais foram tomadas por cortes, hashtags e análises. Uns aplaudiam a coragem de Mendonça, outros o acusavam de oportunismo, mas todos comentavam a mesma coisa. Pela primeira vez, alguém havia dito com serenidade o que muitos pensavam e poucos ousavam pronunciar. Na manhã seguinte, o confronto já dominava o noticiário. A discussão sobre regulação da desinformação deixou de parecer técnica e ganhou contornos humanos. Parlamentares, antes dispostos a aprovar o projeto sem grande resistência, começaram a repensar seus votos.
a sociedade civil, até então apática, percebeu o risco real de entregar ao governo o poder de decidir o que é verdade. O que antes era um debate burocrático se transformou num símbolo, um marco da disputa entre controle e liberdade, entre tutela e soberania. O episódio também expôs algo mais profundo, a eterna tentação do poder de se colocar como pai da nação, tratando o povo como criança. Mendonça desafiou essa lógica. Ele não falou apenas ao auditório, falou ao trabalhador que acorda cedo, à dona de casa que se informa pelo celular, ao estudante que aprende a duvidar, ao agricultor que vive longe dos salões do poder. Disse, sem precisar gritar, que o povo brasileiro é capaz de pensar por si, que não precisa de tutores, precisa de transparência. Enquanto os vídeos seguiam viralizando, a história deixava de ser apenas sobre um embate entre duas figuras. Tornava-se uma metáfora viva do que o Brasil é e do que pode se tornar. De um projeto de governo que acredita que proteger é controlar. Do outro, uma lembrança constitucional de que liberdade não se concede, se defende. Na prática, aquele auditório foi o retrato de um país dividido entre o medo e a coragem de pensar por conta própria. E agora, no desfecho dessa narrativa, a pergunta volta para quem está do outro lado da tela. Se o Estado passasse a decidir o que você pode ouvir, ler ou compartilhar, você se sentiria protegido ou vigiado? A história dessa noite não termina na USP. Ela continua em cada conversa, em cada dúvida, em cada decisão sobre o tipo de país que queremos construir. Se essa história te fez refletir, se te trouxe indignação, curiosidade ou esperança, deixa isso registrado aqui. Escreve nos comentários. Você acredita que o governo deve ter o poder de definir o que é verdade, ou que a liberdade de pensar deve continuar nas mãos do povo? Cada comentário é parte dessa discussão que o Brasil não pode deixar morrer.